Repleta de árvores, com a fonte no centro e espaços destinados para lazer, a praça é uma das mais frequentadas pela população. Em meio a esse cenário, encontramos alguns símbolos que registram a história de pessoas que fizeram diferença no passado. São fontes de informação, resgate da memória. Que são personalidades, são pessoas que outrora foram importantes para o desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico e são, de certa forma, muito importantes. A manutenção desses aparatos, desses monumentos, é importante para a memória local. A partir dela, nós possamos também usá-las como ferramenta para entender a nossa realidade local. São fontes históricas. Na praça, encontramos 4 monumentos que fazem homenagens a pessoas. É fácil identificá-los, mas saber o que realmente significam ainda é desconhecido para muitas pessoas. Um deles é este: Coronel João Mosconi, responsável por grandes obras em Andradas, entre elas a construção do prédio do asilo com recursos próprios. Nesta foto do ano de 1954, ao lado do busto dele estão o filho dele, Alcides Mosconi, e o então governador da época, Juscelino Kubitschek. Que é um dos cidadãos mais importantes dentro do contexto político, o senhor José Teixeira de Magalhães, um prefeito muito importante na década de 30. E aqui atrás a gente tem o doutor Alcides Mosconi, que dá nome a essa praça e que foi uma personalidade nos anos 50, muito importante politicamente aqui no sul de Minas Gerais, não obstante em Andradas. Durante a sua gestão, aconteceu a primeira festa do vinho, a visita de Juscelino Kubitschek, que era então governador de Minas Gerais, a Andradas, e assim, ele conseguiu até se eleger deputado estadual e conseguiu com isso um grande reconhecimento, conseguiu uma legislatura muito brilhante na sua trajetória política. Foi também um médico muito importante para a população em geral, que tanto é que as pessoas ainda trazem esse carinho com o doutor Alcides Mosconi. Ricardo Teixeira também, grande industrial, uma pessoa que foi muito empreendedora no município, também político, que também, dentro desse ponto, representa parte dessa história econômica de Andradas da segunda metade do século XX, que também está homenageado aqui. Mas a gente pode abarcar esse conceito de monumento para outros. O exemplo é o Cristo Redentor, que é patrimônio cultural, está logo bem atrás aqui. Imagem, do Cristo Redentor dos povos, da década de 20, pode ser considerado também esse monumento. Em Andradas também encontramos monumentos em outras praças e pontos do município. Um deles está bem em frente à prefeitura. A homenagem é para os 100 anos da emancipação política e administrativa. Faz alusão às montanhas. Para a criação de um símbolo, seja de lugares ou pessoas, existe um processo a ser seguido, mas a própria comunidade pode dar sugestões. Processo que usualmente, ele sai por conta da legislatura do parlamento, da Câmara dos Vereadores, conta com a anuência do Executivo, mas qualquer cidadão ele pode requerir que uma pessoa, uma personalidade ou um momento histórico ele possa ser homenageado. A partir disso, iniciam-se a viabilidade ou não daquele projeto. Mesmo que a primeira ideia sobre monumentos seja reconhecer quem fez a diferença, recentemente, os atos de vandalismo contra estátuas em São Paulo vêm gerando grande polêmica. Nos Estados Unidos, também são registrados atos de depredação. De acordo com o historiador Ricardo, essas atitudes não acrescentam em nada, pois se torna essencial às novas gerações conhecerem o passado, seja ele positivo ou negativo. Eu acredito que esse movimento que tem acontecido tanto no Brasil, América Latina, no mundo em geral, de destruição, de dilapidação de imagens, monumentos, é um movimento muito equivocado, porque eu acredito que as novas gerações tenham que ter contato com esses personagens que foram, de certa forma, homenageados, independente do que eles fizeram, porque só a partir disso elas podem ter contato e ter uma crítica acerca de que aquele personagem foi. O que as novas gerações, o que nós na atualidade temos é que selecionar a partir desse ponto
melhores personagens para receber tal homenagem.